Olá, tudo bem? Confira agora os destaques desta edição. Moradores de um bairro de Lorena enfrentam um problema com descarte errado de lixo. Febre amarela. Filas para vacina continuam nos postos de atendimento. Com o início das aulas, a preocupação dos pais é com a compra de material escolar das crianças. E você vai ver também. Quando o amor termina ou quando ele nem começa. É o nosso tema hoje aqui para falar sobre essa história de abandonar a afetividade por um filho. E nós estamos recebendo a doutora Bruna Borelli, advogada. Ela vai trocar experiências conosco hoje aqui. Preste atenção, você que tem esse tipo de problema ou que conhece alguém. Manda vir para a sala para assistir aqui na TV. Já, aqui. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, o seu jornal na TV e também na internet. O descarte incorreto do lixo em alguns bairros de Lorena, além de poluir o meio ambiente, gera gastos desnecessários para a prefeitura. Moradores próximos a essas áreas reclamam da situação e pedem providências, e com razão. A reportagem é de Carolina Silva. A montanha de lixo aumenta a cada dia e tem todo tipo de resíduos. Galhos de árvores, aparelhos de televisão, lixo doméstico. Tem sujeira espalhado assim por vários pontos da cidade. E olha que a prefeitura trabalha diariamente para tirar todo esse lixo. Aproximadamente 20 caminhões de lixo são retirados de calçadas, ruas e terrenos baldios como este, o que gera mais ou menos 50 toneladas de lixo diário. Mas toda essa ação tem sido insuficiente porque não há colaboração da população. As pessoas têm que se conscientizarem mais, ter mais educação. Não existe a necessidade de fazer isso, né? É um serviço que a prefeitura dispõe já através da coleta de lixo orgânico diariamente, né? Em todos os bairros do município, né? Existem várias empresas de caçamba que trabalham nesse setor, são 6 empresas ao todo, quer dizer, que poderia recolher esse entulho de construção, limpeza de jardins, poderia ser recolhido. Nós temos uma cooperativa de catadores, né, para material reciclável. O município conta também com 2 ecopontos, um de descarte de pneu e o outro de lâmpadas. Mas mesmo assim, tem gente que prefere jogar o lixo na rua mesmo. O Ricardo trabalha em uma oficina mecânica no bairro Vila Cida, um dos locais que mais sofre com esse tipo de problema. Ele já fez uma cerca nesse terreno para evitar que os moradores joguem lixo aí, mas seu trabalho foi em vão. Eu já fiz o muro, já fizeram o muro, eu fiz a cerca, aí destruíram a cerca aqui, e só para jogar lixo, vem tanta gente jogar lixo porcariado, às vezes a gente passa mal com o cheiro que está aí, fogo que eles põem, colchão velho que eles jogam aí, sofá velho, então fica difícil, não adianta fazer nada aqui, a prefeitura limpa, o prefeito cuida da cidade, eles vêm limpar aqui diariamente, mas toda vez que eles limpam, daqui 10 minutos, vai limpar, daqui 10 minutos eles estão jogando de novo aí a sujeira. E a gente que mora aqui perto, a gente vê que a gente passa mal aqui com mau cheiro. Com as chuvas dos últimos dias, a situação tem piorado na cidade porque tem lixo até nos bueiros. E assim não tem para onde a água escorrer. O resultado pode ser um alagamento. Para resolver tudo isso, só precisa da colaboração dos moradores, de não descartar os lixos de maneira irregular e denunciar quem faz isso. Em locais onde seja identificado as pessoas que estão fazendo esse tipo de sujeira, ela pode ligar no 3185 3000 e falar com a fiscalização, certo? Ela pode ajudar a prefeitura nesse sentido. Para tentar evitar a condenação e o impedimento de concorrer às próximas eleições, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva luta contra o tempo. A defesa do ex-presidente Lula tem travado uma luta acirrada para impedir a condenação do petista. Advogados têm utilizado de várias estratégias em favor de Luiz Inácio Lula da Silva e dedicado esforços para que ele não seja preso ou fique inelegível, já que as eleições se aproximam e Lula lidera as pesquisas de intenção de voto.
Antes mesmo do veredito do Tribunal Regional de Porto Alegre, a defesa de Lula já havia anunciado que, em caso de condenação, iria entrar com recurso até as instâncias superiores. Mas, além de esgotar todas as possibilidades de recurso, o advogado Cristiano Zanin Martins, em um ato junto com advogados e professores, ameaçou denunciar o juiz Sérgio Moro junto à Organização das Nações Unidas. Para a defesa do ex-presidente, Sérgio Moro tem usado da imparcialidade e arbitrariedade no julgamento do petista e, por isso, merece ser denunciado. De acordo com o Zanin, a denúncia vai ser pelo que ele chama de estado de exceção. Isso porque ele acredita que a justiça tem sido imparcial e, por isso, houve celeridade no andamento da ação. Houve o cerceamento do direito de defesa, que na prática é quando o juiz impõe obstáculos para que a defesa não utilize alguns instrumentos jurídicos permitidos em lei em favor do réu. E a defesa alega também que as gravações que a justiça fez das ligações telefônicas do escritório que tem cuidado do caso de Lula é uma afronta ao Estado de Direito. Com o objetivo de barrar um surto de febre amarela que se aproxima de áreas urbanas, ações de combate à doença estão sendo intensificadas. Acompanhe. Segundo números da Secretaria de Saúde Regional, o estado de São Paulo registrou 53 casos e 16 mortes pela doença em todo o ano de 2017. Só nas primeiras semanas de 2018, o balanço quase triplicou, chegando a 134 casos e 52 mortes. São Paulo lidera essas estatísticas preocupantes, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas para o pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, Ricardo Lourenço, não há indícios de um surto imediato nas zonas urbanas. Não temos transmissão urbana ainda, temos risco, mas não temos transmissão urbana. Então, para o carnaval numa área urbana, não faz diferença nenhuma ter sido o carnaval passado quanto esse, a menos que tenha comprovado uma transmissão urbana. Para Ricardo, a doença está sendo bem combatida, mas houve demora na reação. No momento, as medidas que estão sendo adotadas são corretas, que é a vacinação, produzir vacinas, estimular as vacinas. Infelizmente, a população, principalmente dessa área litorânea do Brasil, por não ter uma experiência histórica, cultural com a febre amarela, não reagiu à vacinação, talvez no momento correto, não é? Para evitar tumultos e garantir a imunização nas áreas de risco, as autoridades anteciparam uma campanha de vacinação, mas restringiram o alcance aos moradores das zonas mais expostas. A escassez também levou à distribuição de vacinas fracionadas, aplicando 1/5 da dose por pessoa com uma validade de 8 anos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, negou que haja escassez e assegurou que todos os brasileiros podem ser vacinados em 60 dias se for necessário. O advogado e jornalista José Carlos Cataldi traz o comentário de hoje. Amigos, o ministro da Defesa surpreendeu a todos com a declaração de que os sistemas de segurança do país estão falidos. De fato, não é difícil a gente, abrindo a janela, ver aí tiroteios para todo lado, o inferno em que se transformou a Cidade de Deus, né, a ponto de paralisar o trânsito, as pessoas voltarem na contramão, na linha amarela. Isso para definir pequenos casos. Agora, realmente, a declaração do ministro, partindo de quem tem o dever de planejar os sistemas de segurança pública, deixa todos nós ainda mais estupefatos. Aonde vamos parar diante dessa situação que aflige a todos nós, e inclusive afeta a própria visitação à cidade do Rio de Janeiro. Houve uma redução na vinda de turistas do estrangeiro para assistir o Carnaval Carioca. A que ponto chegamos? Sem fins lucrativos, o Observatório Social atua em treinamentos de pequenas empresas para licitações públicas, como também na observação de contas públicas. Para a gente saber mais sobre o que é o Observatório Social e como funciona, o repórter Paulo César de Oliveira traz mais informações. O Observatório Social existe em Pindamonhangaba desde março de 2017 e vem se fortalecendo. A gente conversa agora com a Maria Helena Simões, que é presidente do Conselho Administrativo do Observatório Social. Maria Helena, o que é esse observatório? Qual é o objetivo dele?
O Observatório é uma entidade apartidária, sem fins lucrativos, que tem um objetivo muito claro de acompanhar as contas públicas. Por exemplo? Nós vamos observar os gastos da prefeitura e observar, comparar com outros municípios, etc., para ver se está dentro do limite possível ou se tem alguma coisa diferente ou estranha. No caso de uma irregularidade for constatada, qual é o procedimento? O primeiro passo é oficiar ao próprio prefeito e comunicá-lo do que está acontecendo. Se ele não tomar providência, aí nós vamos para o Ministério Público. Se o Ministério Público local não agir, daí nós vamos para uma outra instância, ou seja, o observatório acompanha a situação até o final. E quem são os membros desse conselho do Observatório Social? Quem são essas pessoas que representam? São pessoas representativas na cidade, presidentes de outras entidades, munícipes comuns, enfim, são pessoas que desejam, nós somos todos voluntários e apartidários, não pode fazer parte de nenhum partido político. Obrigado pelas informações, Maria Helena. É sempre bom lembrar que o Observatório Social ele não é um órgão fiscalizador, mas sim de observação. Segue o repórter setorial. O presidente Michel Temer disse que a demora na aprovação da reforma da Previdência pode prejudicar a economia do país. Ele voltou a afirmar que a votação para as mudanças precisa acontecer em fevereiro. Os esforços do governo estão cada vez mais empenhados em conquistar os votos que faltam para aprovar a reforma da Previdência. A proposta de emenda à Constituição que muda as regras da aposentadoria precisa de 308 votos. Na conta do Palácio do Planalto, somando os membros dos partidos que já fecharam questão e já garantiram estar ao lado do governo, além daqueles que, mesmo com a liberdade de votar contra, vão dizer sim ao texto, é possível que existam 275 parlamentares pró-reforma. Falta pouco, mas um pouco precioso e necessário. E para montar uma estratégia nesse sentido, de conquistar esse pouco restante, o presidente Michel Temer se reuniu hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Temer defende que a proposta combata privilégios, já que determina que trabalhadores da iniciativa privada e do setor público recebam o teto do INSS. O presidente disse que a demora em aprovar a reforma pode prejudicar a economia do país, que também depende da credibilidade do Brasil no exterior. O governo voltou a afirmar que a votação da reforma da Previdência precisa acontecer em fevereiro. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que não existe plano B. O Planalto precisa conseguir os 308 votos necessários para aprovar o texto até o dia 19 do mês que vem. Marum está mais confiante, já que, segundo ele, tanto o apoio da sociedade quanto dos congressistas é bem melhor e maior, já que as pessoas sabem da necessidade de mudar as regras da Previdência. E no próximo bloco você vai ver. A agricultura brasileira bate recorde de safra no ano passado. O repórter setorial volta em instantes. Continue conosco.